Fala aí, minha gente, tudo beleza? Mais um Pode Contar Tudo, mais um episódio, né? Para você que está aí, ó, sempre acompanhando aqui o nosso trabalho, vai aqui o abraço do Zé Gomes. Quero aqui registrar o nosso parceiro, né, que é a Aripuanã MT, que está sempre aí divulgando nossos cortes. E você que gosta de uma fofoca, quem que não gosta, né? Você pode estar interagindo lá na página do Aripuanã MT, lá no Instagram, que é a página mais engajada aqui da nossa região. E a gente sempre está por lá também. A Claudemir está por aqui, que vai estar registrando tudo, acompanhando ela, que deixa tudo bacana aqui o nosso estúdio. Porque hoje a gente vai falar com a doutora Alice. Doutora Alice, seja bem-vinda aqui ao Pode Contar Tudo. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é uma satisfação. Pois é, eu estava me preparando para fazer o podcast com você, falando assim, mas como que eu vou conseguir? É tanto assunto. É muita coisa, né? Assunto. Muita coisa de várias áreas, né? Que a gente pode falar. Você é de onde? Eu sou cuiabana, nascida e criada em Cuiabá. Filha de carioca com chapadense. Minha mãe é do Rio de Janeiro, né? Morava em Niterói. Meu pai é de Chapada dos Guimarães, nascido e criado lá. E família humilde, né? Família simples. E deu na cabeça de ser médico. Minha avó até levou ele no médico. Falou, não, esse menino tá com problema. De onde que vai ser médico? Levou. Nunca teve médico na família, né? A gente não tem condição de pagar estudo, não tem condição. E levou no médico na tentativa de convencer o contrário. Falar, não, meu filho, não dá pra você, né? E o médico falou assim, não, eu ajudo ele. Falou, não, se ele quiser mesmo, eu ajudo ele. E aí ajudou ele pagando os primeiros meses dele numa pensão para ele poder estudar, porque o estudo, claro, em Chapada, imagina quanto tempo atrás, 50 anos atrás, por aí como era, né? Então ele não tinha condição nenhuma de fazer um vestibular e passar. Então ele foi para Ribeirão Preto, fez o 3º ano, fez cursinho, e esse médico ajudava ele lá. E aí, ele acabou conseguindo passar no vestibular em Niterói, na Federal Fluminense. E minha mãe morava em Niterói, né? Então, ele enfrentou o mundo aí, saiu de Chapada sozinho. Segundo ele, costurou o dinheiro na cueca para ninguém roubar. Minha avó falou, não fala com ninguém, não aceita nada de ninguém. E ele foi sozinho. Onde tá o dinheiro? Tá aqui. Deixou costuradinho lá. E aí conseguiu se formar, né, na luta lá, trabalhando, estudando, enfim. E aí conheceu minha mãe na época da faculdade lá em Niterói, enfim. E aí se casaram e foram morar em Chapada a princípio, né? Meu pai começou a trabalhar lá, foi o primeiro médico da cidade, né? Lá de Chapada, trabalhou muitos anos lá, fez história lá. E aí, depois com os filhos crescendo, né? Eu sou a caçula de 3 meninas, né? E aí eles foram morar em Cuiabá. Quando eu nasci, já moravam em Cuiabá, né? Nasci em Cuiabá e cresci lá, sempre morei lá. Estudei lá. Sotaque? Então, o que acontece? A minha mãe não tem sotaque, né? O meu pai tem bastante sotaque, minha mãe não tem. Então, influenciou a gente em casa, Aí né? você só ficava em casa, não saía? E aí, quando eu tinha mais ou menos 3 para 4 anos, os meus pais, os dois, quando foram para Mato Grosso, casados e tal, foram trabalhar na Universidade Federal de Mato Grosso. E aí, naquela época, eles foram fazer mestrado no Rio de Janeiro. Minha mãe conseguiu que os dois fizessem mestrado no Rio de Janeiro, já que a família dela morava lá, né? Meus avós moravam lá, tudo. Então, a gente todo mundo mora lá. Moramos por 3 anos lá. Então, eu fui alfabetizada lá, né? No Rio? No Rio de Janeiro. Mas no Rio também tem o sotaque do Zé. Pois é, eu não peguei nenhum nem outro. Ficou no meio termo, né? Ficou no meio termo. Mantive o R do Mato Grosso, né? E aí, foi isso. Então, eu cresci em Cuiabá. Morei quando criança no Rio de Janeiro, mas sempre vivi lá. Saí de lá para Aripuanã. Então, a inspiração de decidir ser médica foi o paizão, então? Meu pai é um médico, assim, incrível. Ele é um excelente clínico e ele é um apaixonado pela medicina. Ele contagia qualquer pessoa, né? Então, ele fala que todo mundo deveria ser médico, que é a melhor profissão que existe, que você pode ajudar as pessoas de várias formas. E ele sempre influenciou. Então, ele foi o primeiro médico da família. Ele influenciou o irmão dele mais novo a ser médico também, que é cirurgião lá em Cuiabá. José Neves. Meu pai é João Eloy. Também tem uma parte artística, depois eu conto depois. E aí, influenciou também sobrinhos, primos e tal, a fazer medicina também. Então, ele é um cara apaixonado, né? E ele, excelente médico, me influenciou muito.
E claro que tinha a sementinha lá dentro, né? Porque minhas irmãs, nenhuma é médica, né? Uma é dentista, a outra é publicitária, que não tem nada a ver. Então, ele influenciou sim, com certeza. Essa é a minha decisão. Mas você fala assim, muita gente, né, criança principalmente, tem essa vontade de ser médico, né? Pergunta, o que você gostaria de ser? Eu gostaria de ser médico. Mas, na verdade, não é só vontade, né, Alice? Tem muito empenho. Na verdade, eu, quando criança, eu queria ser professora, eu queria ser secretária, achava lindo ser secretária, atender telefone, essas coisas, achava o máximo. Então, mas eu não pensava nisso, né? E aí, quando eu tava no 2º grau, que foi surgir, eu fiz o teste vocacional, que fazia na época, não sei se hoje em dia ainda faz. E aí falou, não, você tem aptidão. Né? Deveria. Que dá um norte pra gente, né? Falaram, você tem aptidão de lidar com pessoas, né? Lidar com pessoas. Então, atendimento a pessoas, né? Lidar com pessoas. E eu queria mesmo ajudar as pessoas. Eu via meu pai trabalhando, salvando vidas mesmo, porque ele trabalhou clínico antigo, né? Fazia de tudo, igual aqui em Aripuanã ainda é, né? Fazia parto, fazia tudo, atendia criança, tudo ele fazia. Então, me inspirava muito, falando, não, eu quero ajudar as pessoas. E aí veio essa intenção de fazer medicina. Só que aí, nesse momento que eu falei para ele que eu queria ser médica, minha vida acabou, né? Não pode sair, vai estudar 12 horas por dia e tem que se empenhar, senão você não vai conseguir e tal. Então, amigos indo pra festa e eu ficava em casa, né? Contava no dedo as festas que eu podia ir, né? Então, ele sempre acompanhava. Não, o que você estudou hoje? Vai estudar tal coisa e tal. E aí me ajudou, claro, né? Porque daí eu consegui entrar, mas realmente é muito empenho, muito esforço. Eu não passei na primeira, eu saí do 2º grau, fiz vestibular, não passei. E aí fui fazer cursinho, né? Fiz 1 ano de cursinho lá na Escola do Farina. Fui a primeira turma do cursinho integral, que ele tem um cursinho integral, que você fica o dia todo lá, aula de sábado, domingo, bem intensivo. E aí, depois que eu fiz esse ano lá, eu acabei passando na UFMT. Fiz a faculdade na Federal do Mato Grosso, né? Vai conseguir fazer sem nenhuma greve, assim, diretão? Não, todo ano teve greve. Não tem quem forma lá sem greve. Tem gente que forma medicina lá na UFMT e fala assim, 8 anos? 8 anos. Olha, mas eu dei sorte, porque a gente teve greve todos os anos. Inclusive, teve uma greve que durou 4 meses. E a gente falou, não, a gente não vai dar. Só que, na verdade, assim, a minha turma tinha muita gente de fora. Metade da sala era de Goiânia. Sabe? E aí eles tinham muita vontade de terminar e voltar para casa. Eles não estavam assim, tô em casa. Eles queriam terminar logo, né? Então eles não queriam que passasse de jeito nenhum. Então toda a turma se empenhava muito para cumprir o calendário. Então, muitos natais, Réveillon, janeiro, não tive férias. Na verdade, quando era para ter férias, eu estava repondo a greve. Então, não tive férias. A faculdade inteira a gente tinha greve. Viajava na greve. Viajava, aí vai acabar a greve. Aí voltava, sabe? Era desse jeito. Ficava uma semana, daí já, volta. Às vezes voltava, a greve continuava, mas tudo bem. Então, foi desse jeito, aos trancos e barrancos com as greves mesmo. E eu formei bem certinho na época. Fiz 6 anos só. E a ginecologia, como que foi a ideia? Então, quando eu fiz a faculdade, eu não imaginava, porque como eu via meu pai clínico, geral, e lidava com tudo isso, eu não imaginava que eu ia ter que escolher, sabe? Aí quando chegou no final, todo mundo, eu vou ser cardiologista, eu falava, gente, tem que escolher, né? E agora, o que eu vou fazer? Daí eu fui, quando eu fiz a faculdade, método tradicional, são 4 anos teóricos, né? Assim, a gente tinha algumas práticas a partir do 2º ano, né? Já contato com os pacientes. Mas que a gente faz o internato era no 5º e 6º ano que a gente ia. Realmente, era tipo semimédico, né? Você dá plantão, você atende todo mundo, você trabalha mesmo. Então, quando chegou... Na verdade, no 4º ano, a gente começa a ter contato com as especialidades. A gente vai no ambulatório de oftalmologia, ortopedia, dermatologia, tal. Faz pré-natal, ginecologia. Aí você começa a ter um gostinho de cada coisa. E nesse momento eu me apaixonei pela obstetrícia. Porque a obstetrícia é apaixonante, né? É muito fantástico você ter um contato com esse milagre da vida, né? Então, a mulher gerar uma vida é uma coisa impressionante. Inclusive, se você observar cartazes assim, faculdade de medicina, você quer de medicina, curso, feliz dia do médico, sempre vai ter uma grávida. Sempre tem uma grávida, sempre tem um bebê nascendo. É uma coisa que não tem como você separar uma coisa da outra. Então, eu me apaixonei naquele momento. É a reprodução humana, né? É a sequência da vida. É um milagre fantástico, né? E aí eu me gostei muito dessa parte e eu falei, acho que eu vou fazer isso aqui.
Aí todo mundo, não, você é doida, você vai ter que dar plantão, você não vai dormir à noite, as pacientes vão ligar pra você e não sei o quê, não faz isso não. Aí meu tio que é cirurgião, não, faz radiologia, porque é o que dá dinheiro e você vai ficar tranquila, não sei o quê, não precisa ficar mexendo com essa bagunça, né, de paciente pra lá e pra cá e tal. Daí eu falei, tio, não sei se eu quero isso aqui. Ele falou, minha filha, pensa, não é só o que você gosta, tem que pensar em outras coisas. Aí eu falei, eu vou ver e tal. E meu pai, não, é uma boa, porque se você for trabalhar no interior e tal, você tem que saber, né, fazer um parto, você tem que... Gestante é uma grande parte, né, que a gente precisa atender. E aí não teve como, eu fui pega e fiquei. Aí fiz a residência lá em Cuiabá mesmo, no Júlio Miller, de ginecologia e obstetrícia, que era o que eu mais queria fazer mesmo. A ginecologia, a saúde ginecológica, ela tem bastante tabu. E isso atrapalha, né, nessas prevenções de doenças. A gente aprende a lidar, né? A gente aprende a abordar. Então, muitas mulheres têm vergonha, né? A maioria, assim, ninguém gosta, né? Fala, eu vou ao ginecologista, que legal. Igual o homem no exame da próstata, né? Ninguém gosta, mas tem que fazer, né? Quando faz a primeira vez, aí... Aí pronto, aí já perdeu a vergonha. Apaixonar pelo médico. É desse jeito. Então, é uma situação que a mulher fica com vergonha, se expõe, né, e tal. Mas, assim, a gente aprende a lidar com isso, aprende a deixar a paciente mais à vontade, né, para que ela, né, faça o que precisa, né. E não é também só isso, né, assim, ela também abre a vida íntima, né, porque a saúde íntima tem a ver com o relacionamento no casamento, tem a ver com a saúde mental dela, tem a ver com o ambiente da casa dela, tem que ver com muitas coisas. Então, a mulher acaba abrindo a vida toda, né? Quando vai no ginecologista. E é uma coisa que é legal de você às vezes cria até amizade, cria vínculo com a paciente, porque você fica sabendo muita coisa, né? Então, quando é ginecologista, a gente tem que aprender a deixar a mulher à vontade e lidar com toda essa parte íntima dela de uma forma respeitosa, né? Que a ginecologista mulher, no seu caso, acho que é mais fácil para as mulheres. Com certeza. Com certeza a mulher fica mais à vontade. A maioria das mulheres prefere uma mulher. É o que eu vejo na prática, é isso aí. Antigamente quase não tinha, né? Aí era mais homem. Você vai lá no médico, o homem chega lá um bonitão, um médico... Aí a mulher fica sem jeito, né? Eu vou abrir a perna desse cara. No primeiro encontro. E o marido às vezes não deixa, né? Fala assim, opa, esse médico aí não vai não. Vai pra casa, né? Não vai querer. Então, a mulher fica mais fácil. Ela sente mais à vontade, mais à vontade com a mulher, com certeza, E né? qual que é a idade ideal para a mulher procurar um ginecologista? Então, o ideal é procurar quando começa a menstruar. Ou antes, quando vem a puberdade, tem dúvidas, né? Então, as jovens geralmente têm muitas dúvidas sobre o desenvolvimento, né? Sobre a menstruação. E depois que vem a menstruação, tem dúvidas sobre a questão da relação, né? E também os ciclos e tudo mais. Então, geralmente, quando menstrua, é uma época boa para ir, para poder conversar, tirar todas as dúvidas. Às vezes, coisas que a mãe não sabe explicar, ou que a mãe, às vezes, tem vergonha de falar, né? E a menina, às vezes, sente à vontade. Uma porcentagem bem alta das mães que, né, preferem não comentar sobre o assunto. É que as mães ficam assim, em cima do muro. Tipo assim, falar ou não falar, né? Deixa rolar. Deixa rolar como se nada tivesse acontecendo, ou a gente introduz o assunto, porque às vezes a jovem não vai puxar o assunto, né? Então fica naquele meio termo aí, vamos no ginecologista. Daí chega lá... Então, essa é uma parte. Ela chega lá e qual que é a primeira fala da ginecologista? O que é a pergunta? A gente pergunta como que ela tá, como que tá a menstruação, né? Dependendo da idade, a gente pergunta se tem namorado, se já namorou, né? E elas vão... Às vezes, geralmente, a gente consegue perceber no jeito da paciente quando ela é mais criancinha e quando não é mais, né? Então, mas aí elas também falam, né? A gente dá o espaço. Geralmente tem um momento que ela fica sozinha, né? E aí ela pode falar, né? O que ela quiser, tirar dúvidas e tal. Às vezes tem coisas que não fala com a mãe, mas eu sempre recomendo que fale, né? Às vezes a paciente fala alguma coisa pra mim que ela não falou pra mãe. Eu guardo o segredo, óbvio, é um direito dela, né? Guardar o segredo, mas eu falo, olha, eu acho que você deveria falar com a sua mãe, né? A sua mãe é a sua mãe, né? Ela cuida de você, ela ama você, então, assim... É com quem você tem que compartilhar. E ela tá com você todo dia. Então, eu não vou falar, mas eu espero que você fale. Então, eu sempre oriento isso aí, né? A gente observa, assim, que tem muita questão da gravidez precoce. Existe uma idade ideal? Qual que é o período, assim, que a mulher pode engravidar? Biologicamente, né, que a mulher, vamos dizer assim, a fase melhor para ela ter um filho seria entre 20 e 30 anos. Que o organismo dela tá pronto, tá... A mente também, né? A mente já tá mais organizada, por quê? Você vai gerar uma outra vida, né? E você tem que cuidar, né? Você tem que estar
Você tem que prover tudo para ela, né? Você vai alimentar, você vai cuidar, você vai proteger, você vai educar. Então, quando isso vem de uma forma, num ambiente despreparado, é onde a gente tem a origem de muitos problemas que a gente vê hoje em dia. Né? A gente vê as crianças abandonadas, né? A gente vê as crianças maltratadas, desnutridas, doentes, abuso sexual. Por quê? A criança fica sozinha, fica abandonada, ou fica na mão de alguém que não é o pai e a mãe, né? Então, quando a menina engravida muito nova, tem exceções, claro, que as meninas de 15, 16 que casam e realmente compõem uma família e cuidam, né? Mas quando a menina engravida de uma forma inesperada e muito precoce, acaba abandonando aquela criança. E tem essa questão muito de estrutura, né? A gente fala mais a parte psicológica, porque a biologia mostra que quando vem a primeira menstruação, é o organismo já se preparando para isso, para né, gerar uma nova vida. Né, Exatamente. para gerar nova vida. Mas só que no ser humano, aí tem toda essa questão, né? Tem a escola, aí tem a questão social, como que vai criar essa criança. Exatamente. Então, tem toda essa questão que se deve se preocupar muito, né? Exatamente. E o adolescente, ele tá em formação. O cérebro tá se desenvolvendo, não é só o corpo, né? Então, até os 20 anos... Aí muda, né? Às vezes o corpo desenvolve e a mente não vai. Trava, né? Só no tranco quando joga o cabelo pra trás. Então, aí não tem condição. Como é que você vai formar uma nova pessoa, né? Eu falo para as gestantes, você tá construindo uma pessoa e depois você vai ter que formar essa pessoa, né? Então, é uma responsabilidade muito grande. Se você não tá pronto, é melhor que você... Não faça nada que, né? É aquela coisa que hoje é uma coisa óbvia, mas que não é dita, né? Então, por exemplo, quando você tem relação, você tá se expondo a quê? A engravidar. Né? Então, o ato sexual, ele é feito para gerar vínculo, gerar intimidade e gerar uma nova vida. Ele foi feito para isso. Então, quando as pessoas falam, não, eu quero ter relação e tal, mas Deus me livre de ter filho. Então, assim, você quer entrar na piscina e não quer se molhar. Vai ser difícil? Claro. Então, você vai ter que, né? Você tá remando contra a maré. É um fato. Não tem como negar isso aí. Então, só que hoje em dia tem anticoncepcionais e tudo mais, né? Mas as pessoas esquecem que o fato é esse. Então, não tem como falar assim, nossa, mas como que aconteceu isso? Meu Deus, eu não esperava. Né? É uma coisa leva a outra. Tá, então, o ideal é que a iniciação sexual aconteça numa idade em que você tem capacidade de lidar com esses fatos, que você tem uma responsabilidade com o outro, com o seu corpo, você tem que cuidar do seu corpo, você tem que cuidar da sua saúde íntima, você tem que se proteger, o outro também, né? E lidar com as consequências. Então, quando uma pessoa, um adolescente de 13, 14, 15 anos, começa a namorar e quer ter relação, a gente sabe que, né, pode acontecer muita coisa que não é indesejada, né? Indesejada, porque ele não está preparado para lidar com todas as consequências daquele ato, né? Hein, doutora, referente à secreção, como que a mulher sabe que tá normal, não tá normal? Existe alguma coisa que você pode... Então, a mulher tem dentro da vagina um ambiente, né, uma flora vaginal, que é composta das bactérias, os lactobacilos, que eles mantêm o pH vaginal ácido, e isso evita que outras bactérias se proliferem ali. Então, tem várias bactérias ali em equilíbrio, estabilizadas, né? Então, essas bactérias... e também a descamação vaginal, o muco do colo, produz uma secreção ali, que é uma secreção geralmente branca, transparente, às vezes um pouquinho amareladinha, pequena quantidade, não tem cheiro, não incomoda, não coça, não arde. Essa é a secreção natural, normal que toda mulher tem. Então, no caso, só para complementar, na calcinha da mulher, se chegar, que elas acabam corroendo, então isso tem a ver isso com... pH ácido. Então, não precisa se preocupar. Não quer dizer. A Laricinha aqui tá querendo comer tudo aqui, mas é normal. É normal. Agora, quando tem um cheiro ruim, quando é muita quantidade, tá molhando a roupa, tem ardendo, coçando e tal, aí tem que fazer uma avaliação. Mas tem mulheres que têm esse tabu, que falam, nossa, toda hora tem alguma coisa? Tem, faz parte, né? Raramente vai estar sem nada, né? Por causa da variação hormonal, por causa da flora vaginal e tudo mais. Como eu tinha dito, que entrevistar um ginecologista é bem amplo, eu vou pegar, assim, uns assuntos que as pessoas mais tenham dúvida, mas assim, se de repente na minha fala surgir alguma coisa importante, você pode ficar à vontade. Vamos falar sobre a mamografia, né? Que é um assunto... Tabu também. É um tabu, é um assunto que às vezes, né, pode acontecer coisa pior.
E eu gostaria, assim, de saber qual que é a idade, qual que é o período que tem que começar a se preocupar Então, para a questão da mamografia. a mamografia, ela é um raio-x da mama, né? Então, quando a mulher tem a mama muito jovem, menos de 40 anos, ela tem muitas glândulas, mais glândula do que gordura na mama. Então, a mamografia, a glândula fica branca, fica opaca, o raio-x não atravessa bem. Então, quando ela tem menos de 40, na maioria das vezes, a mamografia não vê claramente as lesões. Então, a gente orienta que seja feita a partir dos 40, todo ano a mamografia, tá? Então, por quê? A mamografia é o único exame que vai prevenir o câncer de mama. Por quê? O câncer de mama, antes que ele vire um nódulo, antes que a mulher consiga palpar a mama e sentir, vai aparecer microcalcificações na mamografia. Micropontinhos branquinhos lá na chapa. Então, isso a gente não sente. Então, nesse momento, ele é quase um pré-câncer. Nesse momento, a chance de cura é altíssima. Então, quando você consegue fazer mamografia numa mulher que não sente nada e consegue detectar o câncer nessa fase, a chance de cura é altíssima. Então, a intenção é essa, você pegar o pré-câncer ou um câncer muito inicial, porque a mulher só consegue palpar o nódulo quando ele tem mais de 1 centímetro. Né? Aí não adianta aquele exame. Adianta, é bom, né? Bom. Porque muitas não têm acesso à mamografia. Ou então, no dia a dia, às vezes, faz mamografia. A própria mulher, então, pode fazer. Pode fazer, deve fazer uma vez por mês, depois que termina a menstruação, palpar a mama e ver se tem alguma coisa diferente, né? Mas tem que fazer a mamografia todo ano, acima dos 40. Antes dos 40, teoricamente, não precisaria fazer nada, né? Então, a gente observa o histórico familiar, se tem algum fator de risco, né? Se alguém na família já teve câncer de mama, né? Ou se a mulher é tabagista, fuma, né, e tal, tem algum fator de risco, a gente faz ultrassom da mama antes. E quando tem alteração, ou examinando, ou no ultrassom, aí faz mamografia para complementar. Mas a mamografia, ela é mais nítida, vamos dizer assim, depois dos 40. Que é quando é indicado fazer. A partir dos 40, todo ano. Mas existe uma prevenção para combater o câncer? Existe prevenção para o câncer de mama? Qualquer câncer a gente previne com hábitos saudáveis, né? Alimentação, atividade física, não fumar, moderação com álcool, né? Com bebida alcoólica e fazer os exames preventivos, né? Então, a gente tem uma vida saudável, manter o peso saudável, né? Então, a obesidade é um fator de risco para o câncer de mama, porque a gordura do nosso corpo produz hormônio, né? Transforma em hormônio, então isso afeta a mama também. Então, obesidade é um fator de risco, tabagismo, né? O cigarro é um fator de risco. Sedentarismo é um fator de risco. Tudo isso para todo tipo de câncer, inclusive o câncer de mama. Então, a prevenção é manter um hábito saudável, peso saudável, não fumar, beber com moderação, né? E fazer os exames preventivos, né? E o exame Papa Nicolau, o que é? Por que leva esse nome? A gente lembra de um papa, alguma coisa? É devido ao patologista, né? Que fez as primeiras avaliações, deu nome ao exame, que é a citologia do colo do útero, né? Então, ele é feito... a gente faz uma coleta, um raspado do colo do útero e com uma escovinha colhe do canal do colo do útero, né? Então, como o útero, que é onde acontece o câncer, está dentro da vagina da mulher, a gente não consegue ver. Então, a gente tem que olhar, o ginecologista tem que olhar e por isso colher que o usa material. aquele bico de pato. Exatamente, para poder abrir a mulher sai vagina. andando normal depois. Sai. É um trem esquisito, Não né? fica nenhuma sequela. Tem vários tamanhos daquilo Tem lá? vários tamanhos, tem vários tamanhos. Tem dependendo PMG, tem PP e do tal. tamanho da Larissa é o tamanho do bico do pato. Depende, exatamente. Não dá pra usar como um cinto de castidade aquilo lá, não? Porque o bicho é bem... Não dá. Então, de acordo com o tamanho, né? De acordo com a vagina de cada mulher. E aí vai usar o espéculo, chama espéculo, o bico de pato. O espéculo adequado e vai ver o colo do útero e vai colher com a espátulazinha o do colo e da escovinha colhe o canal. A gente passa na lâmina, né? E vai pro laboratório. Lá no laboratório, o patologista vai olhar o aspecto da célula do colo do útero, se está normal ou não. Quando começa alguma alteração pré-câncer também, que o Papa Nicolau, ele tem essa possibilidade de prevenir o câncer por isso, né? Porque o câncer de colo de útero evolui lentamente, então, se você faz preventivo todo ano, você pode detectar variações, displasias, coisas que podem um dia virar um câncer, você já elimina, né? Então, o médico vai ver a célula e fala, ó, essa célula não tá normal. E aí, vem no laudo dizendo que tipo de célula tem e a gente, devido ao preventivo alterado, segue a investigação e tratamento para evitar que chegue a um câncer, entendeu? Esse é o ideal. Agora, muitas vezes a gente vai colher o preventivo e já tem um câncer, né? Então, tem que fazer o tratamento de acordo.
Mas é um exame praticamente indolor. É um exame simples, é um exame rápido. Claro que muitas acham desconfortável, né? Porque tem que ficar sem roupa e tal, né? Ficar naquela posição ginecológica, né? E tal, põe um espéculo. Mas é um exame que vale a pena ser feito porque o benefício para a saúde é muito grande. O preventivo, você tá falando do preventivo. Que é o Papa Nicolau. Papa Nicolau é a mesma coisa. Quem que tem que fazer? Quando tem que fazer? As mulheres que já têm vida sexual ativa a partir dos 25 anos. A gente faz antes quando tem alguma suspeita, quando tem alguma alteração e precisa fazer alguma queixa. Mas depois dos 25, por quê? As adolescentes, muitas vezes, como elas estão em desenvolvimento, tem uma multiplicação celular mais rápida do colo do útero, reepitelização. Então, muitas vezes elas têm contato e às vezes cicatriza as lesões espontaneamente. Então, assim, para evitar tratamentos desnecessários, né, nessa idade, não é necessário fazer preventivo, né, nas adolescentes, a não ser que tenha alguma suspeita, algum problema. Então, a partir dos 25 anos, todos os anos, para quem já tem vida sexual ativa. Então, as lésbicas também. Se elas já tiveram, alguma vez na vida, penetração, né, relação heterossexual em algum momento com penetração, porque elas se expuseram, né? Então, elas têm que fazer independente. Mesmo, vamos supor, já tive relação, mas agora não tem mais. Tem que continuar fazendo. Por quê? O câncer de útero, a maioria das vezes é causado pelo HPV, que é um vírus que pega na relação. Então, o HPV ele é um vírus que você pega na relação e ele fica latente lá no colo do útero. Ele pode ser eliminado pelo seu organismo ou ele pode ficar lá, dormente lá, até o dia que um belo dia ele resolve se multiplicar e causar uma lesão ou um câncer. Quando vai acontecer, ninguém sabe. Às vezes passa 10 anos que a pessoa teve contato com HPV para manifestar no preventivo. Então, vamos supor, a pessoa é homossexual, não tem mais relação com o homem, mas ela um dia já teve. Se ela já teve, ela tem que fazer todo ano. Né? Mesmo que ela não tenha mais esse tipo de relação. Às vezes a mulher, eu sou viúva, sou separada, nunca mais tive parceiro. Tem que continuar fazendo todo ano. A mulher decidiu engravidar. Aí tem que fazer o pré-natal. O que é o pré-natal? É obrigatório fazer? Qual que é a importância? Então, quando a mulher decide engravidar, o ideal é que ela procure o ginecologista para fazer uma avaliação antes da concepção, pré-concepção, né? Então, ver como é que estão os exames dela, ver vamos supor que tem uma lesão no colo, tem que tratar antes, né? Então, ver se está tudo bem com a saúde dela, para que aquela gravidez seja mais tranquila, mais saudável, né? Depois que ela engravidou, aí vem o acompanhamento pré-natal, que é antes do parto. Então, o pré-natal, ele é fundamental, necessário para toda gestante, né? Tem que ser feito o acompanhamento com consultas mensais. Então, ela vai todo mês medir a pressão, vai medir o útero, ver o coração do neném, vai fazer os exames necessários, tomar as vitaminas necessárias para aquele desenvolvimento do bebê, né? Então, o pré-natal, ele serve para saúde da mãe, saúde do bebê, e ele vai detectar as alterações que possam acontecer. Então, às vezes, pequenas alterações. Começou a inchar um pouco. O útero, às vezes o tamanho não cresceu o suficiente. A pressão subiu um pouquinho. O ganho de peso. O ganho de peso, o ideal é ganhar 2 quilos por mês. Mais que isso, você já acende a luz. Será que vai ter diabetes? Será? Porque o aumento de peso em excesso aumenta o risco de pressão alta, diabetes, complicações da gestação. Então, quando a gestante sai um pouco da curva, ganhei 3 quilos esse mês. Opa, você já traz ela, não pode ser assim, vamos fazer uma dieta. Aí ela já volta, ganha 1 quilo, beleza, já equilibrou. Então, o pré-natal é mensal porque você está sempre acompanhando e detectando as alterações e resolvendo. Uma anemia, né, uma infecção, tudo isso influencia a gravidez. Então, tem que ser visto e tratado mês a mês, a cada momento, para evitar as complicações que pode acontecer. Tem uma situação também que os homens observam bastante, eu gostaria também de saber o que é mito, o que é verdade, sobre a questão da TPM. O que é o TPM, o que é mito, o que é verdade? TPM é um assunto sério. A TPM é real, dá problema mesmo. Porque a TPM é real, ela existe, tá? Não é invenção da mulher, isso aí. Mas tem mulher que usa assim? Olha, aí já não sei, né? Deve ter algumas que jogam o crédito ali, né? TPM, tô de TPM. Mas Vou te dar um murrinho aqui. Mas aí o marido tem que compreender, né? Não vai também mexer com a mulher naqueles dias, né? O homem tem que ficar ligado no calendário. Vai pescar. Tem que, de preferência, ficar ligado no calendário. Fala, olha, vê como é que é o ciclo da mulher pra você se ligar. Fala, olha, esses dias aqui, esses dias perigosos aqui, não vou mexer com ela não, deixa ela quieta.
Mas é assim, brincadeiras à parte, o que acontece? A mulher que não toma nenhum anticoncepcional, então ela tem uma variação hormonal. Quem toma anticoncepcional não tem isso, né? Porque não tem variação hormonal. Quando você toma comprimido, injeção, você bloqueia os seus hormônios, você não tem um ciclo menstrual, você não tem variação hormonal. Mas a mulher que não usa, ela tá natural, ela vai ter oscilação. Então, uma época do mês tá o estrogênio lá em cima, na outra época a progesterona tá lá em cima. A progesterona é a grande culpada da TPM. Então, ela faz a mulher ficar inchada, faz a mulher ficar com o intestino preso, faz a mulher ficar triste, desanimada, nervosa. Ela mexe com a questão do humor, né? Eu acho que o homem não aguenta isso, não. Então algumas ficam irritadas, né? Pavio curto, outras ficam tristes, desanimadas, cansadas, choram, fica com mais sono, né? Come, às vezes, para descontar aquele nervosismo, aquela coisa, né? Fica com vontade de comer as coisas. Então, a progesterona faz isso. Então, à medida que ela cai, a mulher menstrua, acabou o problema. Então, a TPM é assim. Ela dura mais ou menos uns 7 dias antes de menstruar. Menstruou, acabou, tirou com a mão. Se a mulher tá o TPM o mês inteiro, não é hormonal. A culpa não é do hormônio. Tem uns que estão com o TPM direto. Às vezes tem outras causas aí, né? Tinha um período, não tão longe, né? Que os anticoncepcionais, eles tinham acesso restrito, né? A um tipo de pessoas, de mulheres. Uhum. E o pessoal usava muito para não engravidar a tabela, né? Tabelinha. Sim, uhum. E ainda até hoje, por questões religiosas, né? Algumas mulheres... Sim, isso funciona? Funciona. Na verdade, a gente não... Isso é uma coisa que aconteceu recente comigo. A gente não aprende na faculdade esses métodos naturais. Só que eles existem, né? E muitos funcionam. O que mais funciona é o método do muco cervical, de Billings. Método Billings, né? Então, inclusive, antigamente ele era muito difundido, né? Como você disse, porque não tinha acesso ao anticoncepcional. E ele tem uma eficácia altíssima. Só que ele depende muito da relação da mulher com o esposo, o compromisso dos dois de seguir as regras e evitar as relações nos dias propostos. Então, os dois têm que estar conectados ali, parceiros e dispostos a usar o método. Porque se fica naquela, a mulher fala, hoje não pode. O cara, não sei o quê, não... como assim? Não, aí vai furar, né? Aí ela usa a tática, dor de cabeça. Né? Vai ter que usar. Se o cara não é parceiro naquele método, não vai funcionar. Então, precisa de uma conexão do casal muito grande, uma disposição de usar. E ele também tem que entender também essa parte. Tem que entender como funciona a tabelinha, os períodos certos, o né? dia que pode e o dia que não pode. O dia fértil. Isso. A tabelinha, ela é feita tipo uma conta matemática, que você vê como é o ciclo da mulher, e aí você deduz mais ou menos onde é o meio do ciclo, que é o período fértil, que tem mais chance de engravidar, e você evita a relação naqueles dias. O método de Billings, ele é um pouco mais complexo. Então, a mulher tem que mapear o ciclo dela, ela tem que fazer anotações todos os dias. Por quê? Quando ela tem picos hormonais, que pode estar gerando uma ovulação, ela tem uma secreção vaginal mais úmida, aumenta a umidade vaginal. Então, ela tem que ficar ligada todos os dias na secreção vaginal. Todos os dias ela anota, tá seca, tá úmida, que cor que tá branco, tá transparente. E no período que a mulher tá fértil, ela tem um muco transparente, que é um muco fértil. Esse muco, ele serve para ajudar a engravidar. O óvulo tá maduro. O óvulo tá amadurecendo. E aí, esse hormônio que faz o óvulo amadurecer, faz o útero produzir o muco lá para ajudar a espermatozoide a chegar. Então, o corpo da mulher trabalha para que ela engravide, né? A natureza age para que ela consiga. Então, nesses dias ela vai evitar. E tem outras regras também. Não pode ter relação na menstruação. Ficou úmida, não pode ter relação. Espera 3 dias para poder ver que tá seca. E aí vai de novo, como pode tá liberada. Então, são muitas regras. Não é um método difícil de entender. Ele é difícil, às vezes, de aplicar, entendeu? Mas é um método muito eficaz mesmo. Eu estudei sobre ele recentemente e fiquei encantada. Mas se a mulher tem uma menstruação irregular, já não encaixa, né? Então, ele inclusive serve para isso, para detectar algumas alterações. Então, se a mulher tem um sangramento no meio do ciclo, ele ajuda a desvendar. Não, pode ser isso, pode ser aquilo. Então, a mulher que for usar, ela tem um instrutor. Ela não vai usar sozinha, né? Ela faz as anotações e tem instrutores. O método é gratuito, né? Tem instrutores que fazem isso de graça no Brasil todo. Então, eu quero usar. Então, você entra em contato com o instrutor, ele vai te acompanhar e vai te orientar. Fala, olha, o seu ciclo é assim, depois de um mapeamento que ele faz durante uns meses, e vai orientar as regras para ela e ela vai usar. Qualquer dúvida, ela vai falar com ele. Olha, tá assim, será que é ou não é? Será que pode ou não pode? Tive relação, e agora, tal?
Então, vai seguir essas regras, vai aprender a usar, à medida que aprende a usar, vai ficando prático. Mas aí tem que ter Mas essa tem parceria. risco também. Tem os riscos se não seguir as regras, entendeu? Mas ele é bem eficaz Então, quando você usado. está explicando aí, por exemplo, se o homem está assistindo aí agora e achar muito complicado, tem a questão do uso do preservativo, a camisinha. É seguro? Então, o preservativo, ele, vamos supor que na escala, né, dos métodos mais seguros para evitar a gravidez, né? Uhum. Então, número 1, laqueadura, né, e vasectomia. Número 2, vem o implante, né, aquele no braço, implanon. Depois vem DIU hormonal, DIU de cobre. Depois vem injeção. Vai caindo, né? Esse é o tipo a de efetividade. Isso. E vai anticoncepcionais. caindo a efetividade, à medida que eu vou falando, os mais... Então, injeção, depois comprimido, depois camisinha. Então, a taxa de falha da camisinha é bem maior do que comprimido e do que os outros métodos. O método ovulatório Billings, o método do muco fértil, se você seguir as regras, se você fizer um monitoramento certinho, ele é mais efetivo do que a camisinha. Então, quando você fala assim, não, no período fértil eu não posso ter relação. Ah, não, mas eu vou ter relação e vou usar a camisinha. Você está trocando um método mais efetivo por um menos efetivo, porque a camisinha é menos efetiva. Não que ela não funcione, ela é um método anticoncepcional, funciona, mas ela tem a chance de falhar, por quê? Pode furar, pode ser colocada na hora errada, pode ser colocado da forma errada, pode sair, ficou dentro, né? Então, existem várias situações que pode acontecer que gera uma falha. Ficou pequena demais. Ficou pequena, ficou grande. Tem várias falhas que podem acontecer. Então, aumenta a chance de não funcionar. A mulher que toma o anticoncepcional comprimido mesmo, ela pode engravidar tomando aquilo lá? Nenhum método é 100%, né? O único método 100% é a abstinência. É você não fazer. Aí você tem certeza que não vai engravidar. Mas se morar lá na Amazônia tem o boto cor-de-rosa. Olha, aí já não sei. Já viu? Esse boto é perigoso. É essa perigoso. história aí A menina moça, né? Pra enganar bobo A mesmo. menina moça é engravida do boto, às vezes. Mas se você... Todos os métodos podem falhar, né? Até a laqueadura pode espontaneamente reverter, né? Então, a pílula é um método contraceptivo, é eficaz quando usado da forma correta. Tomar todos os dias, no mesmo horário, seguir os intervalos conforme a orientação médica, né? No caso, se falhou um dia, tomar 2 lá no outro dia não vale, né? Então, já pode falhar. Então, aí, o que a gente orienta? Vai E usar a pílula do dia preservativo. seguinte, já pode tomar? Por exemplo, tá tomando anticoncepcional. Não, aí bagunça tudo, É? né? Porque, na verdade, assim, você tá tomando anticoncepcional todos os dias, você tem uma dose igual de hormônio todo dia. Você tá mantendo a taxa hormonal certinho. Aí você esquece um dia. Então, vamos supor, tomei 7 da noite. No outro dia eu não tomei 7 da noite, então 24 horas. No outro dia eu vou tomar às 7 da noite. Então, 48 horas sem o remédio. Então, o seu ovário acorda, fala, opa, tá na minha hora. E ele libera um óvulo, vamos supor. Ele ovula naquele dia. O óvulo dura 5 dias, né? Dentro da trompa. Então, você não vai correr risco de engravidar só naquele dia que você esqueceu. Você vai correr risco nos próximos 5 dias. Então, não adianta tomar a pílula do dia seguinte naquele dia. Porque os outros dias, e aí? E se o homem tomar? Não funciona? Não existe pílula para homem. Você sabe que foram testadas pílulas. Tentaram fazer pílulas contraceptivas para homens. Mas os estudos foram cancelados porque eles não aguentaram os efeitos colaterais. Dor de cabeça, enjoo, dor de estômago, inchaço. Alguém conhece esses efeitos? Não aguentaram, interromperam os estudos, falaram, não, isso aqui é muito tóxico para o homem, vamos parar, não vai chegar no mercado isso aqui. E a rotina da saúde da mulher tem que ser só feita no ginecologista ou enfermeiro, ou um outro no postinho, como que é? No SUS a gente tem enfermeiras treinadas, elas colhem preventivo, elas tratam as doenças ginecológicas mais comuns, né? O clínico geral do posto de saúde e dentro da saúde da família tem o tratamento da saúde da mulher, saúde da criança, pré-natal, tudo isso ele pode fazer, né? E é feito sim, porque não tem ginecologista o suficiente que atenda a todos no Brasil inteiro, né? Então, os clínicos gerais, eles têm dentro do trabalho deles essa parte também. E aí, quando tem alguma complicação, quando tem algum caso mais diferente, alguma gestação de risco, alguma complicação em algum exame e tal, encaminha para o ginecologista. É assim que funciona no SUS, né? Mas, na prática, se a mulher pudesse ter acesso, todas, né, a um ginecologista, seria bom ideal, também, né? seria ideal. A menopausa. Menopausa é complicado, né? O que é a menopausa? Qual que tem a idade? Ela varia de mulher para mulher?
aquele calorão é para sempre ou tem um Não. período? Então, menopausa é uma fase difícil, né? Porque é uma fase de muita transformação. E ela, hoje em dia, a expectativa de vida da mulher aumentou muito, né? Então, antigamente, as mulheres com 50, 60 anos eram vovozinhas, já estavam, assim, já tinham tido muitos filhos, né? Já estavam, vamos dizer assim... Tá aguentando mais. Fim de carreira, né? Hoje em dia, a mulher vive até 80, 90 anos, né? Com qualidade. Então, quando vem a menopausa com entre 45 e 50 anos, ela tá na metade da vida dela. Ela ainda tem muitos anos de vida... de atividade sexual, de trabalho, de atividade física, de tudo mais. Então, quando vem a menopausa, o que é a menopausa? É assim, a gente nasce com os nossos óvulos no ovário e eles que produzem os hormônios, né, que a gente vai usar a vida toda. E, né, as gravidezes e tal. Então, ao longo da vida, a gente gasta esses óvulos, né? Os homens produzem espermatozoide todo dia, as mulheres não. Então, à medida que a gente vai gastando esses óvulos, quando eles acabam, né? Quer dizer que o ovário encerrou a carreira, aposentou. Nesse momento é a menopausa, é quando acabaram os hormônios femininos, né? Que a natureza entende, né? Que a mulher não precisaria mais, porque não vai mais ter filho e tal, acabou. E aí, nesse momento, a mulher sente aquele baque, né? Aí muda a pele, cabelo, vem a secura. A secura vaginal, secura na pele, falta de disposição, falta de vontade de ter relação e vem os calores. O calor geralmente é o primeiro sintoma. Vem aquelas ondas de calor, principalmente à noite. Então, cobre, tá calor. Descobre, tá frio. Gente, não tem vida fácil, então, né? A Não, mulher, não quando tem. tem o TPM, depois Não. vem essa... O TPM já separa. A mulher- casal. E aí, quando vem a menopausa, é pior ainda. A mulher é um ser bem complexo, né? Justamente, complexo, né? Então, assim, a gente imagina a responsabilidade de gerar uma vida e tudo mais. Então, assim, vem tudo isso junto também, né? É só beber uma aguinha aqui. Pode ficar à vontade, né? Então, essa questão da menopausa, ela pode também até causar separação, no caso, né? Porque você tá falando todas essas coisas aí que vai Sim, acontecer com o corpo vai da mulher, acontecer. e às vezes se o homem não entender, então é interessante dar que fazer. palestra para homem, só que a mulher que é menopausa. Exatamente. Tem mulheres que têm tudo isso e tem mulheres que não. Tem mulheres que simplesmente a menstruação vai embora e acabou. E tem outras que sentem tudo. Vem aquela montanha-russa, né? De calorão de noite, não dorme bem, fica irritada. Alteração de humor, uma hora chora, outra hora tá alegre. A pele fica seca, vem flacidez também. Então, ela se sente, né, diferente, se sente mal. E todos os sentimentos, e dorme mal e tudo mais. E vem também aquele sentimento assim, poxa, estou envelhecendo, né? E 45, 50 anos a mulher não tá velha, né? Então, assim, dá aquele baque também. Então, o que é feito? O tratamento com a reposição hormonal. Então, à medida que você repõe o hormônio, você trata os sintomas e ela segue com uma qualidade de vida excelente. Né? Então, o tratamento hormonal é fantástico. A mulher que por algum motivo tirou o útero, ela também tem menopausa? Ela também tem, só que ela não vai perceber, porque ela não tá menstruando mais, porque tirou o útero. Então, tem que fazer os exames hormonais para poder saber. Hoje a ginecologia, lá no seu consultório que fala, seu consultório, você também faz alguns procedimentos, além de estar tendo a questão da saúde da mulher, a questão dos procedimentos íntimos. Tem uma questão que preocupa muitas mulheres, que é a questão do escurecimento íntimo, né? Tem solução? Você faz esse procedimento também? Sim, tem sim. Então, o escurecimento íntimo pode acontecer devido à gravidez, devido a doenças hormonais, né? Ovário policístico. Principalmente as mulheres mais claras, né? Aí fica uma parte que não pega sol, que deveria ser mais claro, fica mais escuro. Depende. Pode acontecer, depende. Depende também do biotipo, né? Do tom da pele, também a questão do peso, atrito, né? Uma coxa, às vezes, tem um atrito na outra. Então, isso causa escurecimento e muitas mulheres se sentem mal com isso, né? Se sentem desconfortável quando estão com o parceiro, porque, né? Da região íntima. Então, tem tratamento. Pode ser feito desde cremes, né? Locais, peeling, né? Também, igual faz no rosto, faz peeling também na vulva, né? Legal. Os aparelhos que a gente pode usar é laser. Peeling de Hollywood. Pode ser feito. Peeling de Hollywood. Esse eu não conheço. O peeling é feito só no rosto, esse Hollywood. De Hollywood no rosto. Como que é o peeling de Hollywood? É com laser também. Então. É feito um procedimento no rosto. Isso, então.
Então pode ser feito também. Eu já fiz, aí eu tava lembrando. Oh, assim. meu Deus, não sabia. Então você também é adepto desses tratamentos. Então tem que se manter, sou né? favorável. Tem que se Vamos falar manter. do seu consultório, sobre o seu atendimento lá, que você, além de atender as mulheres, né? Vamos falar sobre os procedimentos que você faz. Quais são os procedimentos que você realiza lá no... Então, eu faço atendimentos, as consultas ginecológicas, faço acompanhamento pré-natal, né? Faço o botox facial também, porque quando a gente faz o curso de estética íntima... Cima e baixo? Também, né? Por que não? A mulher vai fazer a manutenção geral, por que não, né? Aqui embaixo tá beleza, vamos fazer Então, em cima. vamos fazer o serviço completo, né? Existe o botox vaginal, que é feito quando a mulher tem vaginismo. Sério, eu sabia disso, não. Gostei Na do verdade, o botox, ele é uma substância que paralisa a musculatura, até né? meio magrinha, você bota uma bochechinha. Não, isso é o preenchimento. Também, dá pra fazer o É o preenchimento. preenchimento labial. E também na laricinha, como você então, disse, na no bochechinha. labial. Pode fazer também, nos Olha aí. dois lábios. E aí pode ser feito preenchimento. E o botox, quando a mulher tem vaginismo, ela tem uma contração vaginal que atrapalha a penetração, uma coisa involuntária. E a gente aplica o botox, tem um relaxamento, ela consegue ter uma qualidade melhor, né, de relação. Que mais? Preenchimento. As tecnologias que são o laser, radiofrequência, ultrassom microfocado, depende do aparelho, né? Esse é um procedimento com corte, você tá falando? Não, Não? nada de corte. É feito local. Tem a cirurgia, que é a labioplastia. Que você... Tem mulheres que têm os pequenos lábios grandes, né? Que acabam incomodando. Às vezes eles são volumosos, atrapalha quando vai usar um biquíni, atrapalha quando usa calça jeans, porque comprime mesmo. Às vezes atrapalha na relação, né? Então, tem a cirurgia para reduzir esses pequenos lábios. Existe uma dica para aumentar a libido? Que não seja medicamento. Sim, essa é uma questão importante, porque a libido na mulher é bem complexa, né? Ela é afetada por tudo. Do ambiente, a questão do relacionamento com o marido, relacionamento no trabalho, tudo isso influencia a mulher. E a questão hormonal, com certeza, né? Então, o que a gente pode fazer para melhorar a libido? Alimentação saudável, né? Um sono saudável, né? A atividade física ajuda muito, principalmente a musculação, ajuda a aumentar a testosterona na mulher, que influencia a libido, né? Tem tratamentos naturais, medicamentos, compostos naturais, que podem aumentar também a libido, maca peruana, tríbulos, fenogrego, que muita gente já conhece, já pesquisa no Google e já vai tomando, né? Então, mas a atividade física ajuda bastante. Vamos falar aqui sobre roupa íntima. Qual que é a roupa ideal para a mulher usar, que a mulher que tem dúvida? A mulher tem ou não usar, ou usar, como é que é essa situação? A roupa íntima com certeza é importante. Então, o ideal seria a calcinha de algodão, porque o algodão é um tecido que permite a pele respirar, né? Absorve a umidade. Então, a calcinha sintética, ela abafa. Então, isso aumenta o mau odor, aumenta a transpiração e piora, né, a saúde íntima da mulher. Né? E nada Então, muito apertado também. E nada muito apertado, porque vai... Nem pro homem, nem pra mulher. Nem pro homem, nem pra mulher. Pro homem, por quê? A bolsa escrotal do homem, ela é pra fora, porque ela precisa ficar mais fria que o corpo do homem. Quando o homem usa uma cueca justa, ele cola a bolsa escrotal no corpo dele. Esquenta os testículos. Isso é ruim pra fertilidade. Então, o ideal é, ainda mais a gente, um ambiente quente, o pessoal trabalha aqui, serraria, não sei o que tal, calor. Então, o ideal é não usar uma cueca justa. Porque, né? Dependendo e também... da temperatura, né? Porque, tipo assim, ele fica pré-histórico, né? Que fica bem... Aí, quando tá quente, ele afasta, fica mais soltão. Porque né? ele quer ficar longe do corpo. Quando o corpo tá quente, ele afasta, né? Então, e o Quase homem encosta dormir... no chão. E o homem tem que dormir sem cueca também, né? A mulher deveria dormir sem calcinha pra ventilar. Porque o tecido tá abafando. Então, se tiver oportunidade, né? Dormir sem calcinha, faz bem pra saúde íntima, certo? Então, essa história de falar que ventilador engravida é mentira, né? Não engravida, não. Dormir sem calcinha, ventilador ligado. Já ouviu falar? Não, nunca ouvi falar. Nunca peguei nenhum caso assim. Muito bem. Ó, a gente sabe que falar sobre esses assuntos, né? Tem muita coisa. Eu sei que tem muita dúvida. Eu acho que a gente pode marcar um outro que dá mais de hora É muito pra assunto, falar, né? Muito assunto. Eu gostaria de agradecer muito por você ter aceitado esse convite, de ter esclarecimento aí para o pessoal. Vai internizar na internet, né, esse bate-papo. Se você fica à vontade para você deixar sua mensagem final aqui do nosso podcast. Ó, gostei muito do nosso bate-papo, né? Bem legal. E é uma oportunidade também de falar com as pessoas, né? E poder passar um recado importante.
Então, que as mulheres não deixem a vergonha impedir elas de cuidar da própria saúde, né? Então, ir ao ginecologista ou ir no posto de saúde, colher o preventivo, isso é fundamental, né? É cuidar do próprio corpo, né? E as meninas, né, novas, que cuidem do próprio corpo, né? Que a gente vê que uma gravidez indesejada, gravidez na adolescência, não é fácil nem para gestante, nem para o bebê, né? Então, que as meninas se preservem, né? E os meninos também, né? E que cuidem, né? A mensagem é essa, cuidar do seu corpo, né? O seu corpo é como se fosse sua casa, né? É E um qualquer presente. dúvida, você está à disposição. Onde que fica seu consultório? Sim, o meu consultório é ali na Clínica Proestética, ao lado da lotérica, ali no centro. Então, eu atendo particular lá, só dá um alô, a gente tá ali, à disposição. Pois é, eu falei aqui com a doutora Alice, ginecologista obstetra, e foi muito bom o papo. Gostaria aqui de agradecer ela e também agradecer o nosso parceiro, Aripuanã MT, a Claudemíria, que esteve aqui na parte técnica. Um abraço do Zé Gomes. Valeu, gente.